Boa tarde, meu nome é Nicolas, sou aluno de graduação do curso de Engenharia Biomédica e juntamente com minha colega Moçami, nós vamos tratar um tema bastante relevante no mundo atual, que é a saúde digital e seus desafios. E para isso nós trouxemos a presença ilustre do Dr. Ion Garcia Mascarenhas de Andrade, que é professor visitante, epidemiologista e colaborador do LAIS. Bom, primeiramente, muito obrigado pela participação do senhor. É um momento de grande aprendizagem para a gente. Acredito que sua presença vai nos engrandecer cada vez mais. E se o senhor quiser fazer uma breve apresentação sobre o senhor mesmo, falando suas conquistas e tudo mais, sinta-se livre para dar esse início. Bom, essa questão da saúde digital, né? Eu diria que aqui no contexto do SUS do Rio Grande do Norte, o LAIS vem dando uma contribuição muito forte, né? E eu tive o privilégio de estar acompanhando o trabalho do LAIS praticamente já há 11 anos, inicialmente relacionado com a dengue, em que a gente elaborou um programa de monitoramento dos focos de Aedes aegypti e dos pacientes com dengue por informação das comunidades, portanto, gerando uma cartografia contemporânea dessas informações, ou seja, os gestores da saúde podiam saber contemporaneamente essa maior notificação de casos, porque se via no mapa. Depois teve a epidemia de arbovirose em geral, sobretudo com o aparecimento do Zika vírus, veio a microcefalia, e nós avançamos ainda mais nesse projeto. Além disso, quer dizer, depois dessa colaboração com o LAIS, tivemos a Covid, em que o LAIS também se tornou uma espécie de vitrine, né, do ponto de vista das informações sobre Covid para o Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte, naquela altura, estava sempre no topo em termos de transparência de informação sobre Covid. E isso foi muito importante para a gente poder manejar a pandemia aqui no Estado, né, de forma que na Covid a gente tinha uma plataforma com quantidade imensa de indicadores que a comunidade podia acompanhar, portanto, dados livres, né, e os pesquisadores também tivemos muita produção. E depois, no contexto do programa Sífilis Não, em que também na colaboração com o LAIS, com o professor Ricardo Valentim, a gente desenhou um programa, um sistema de informação, na verdade, que monitora, e já muitas cidades brasileiras incorporaram os SALOS, monitora os casos detectados de sífilis até que eles venham a ser tratados. Portanto, não há perda se esse sistema é aplicado e utilizado, não há como perder o paciente de sífilis no caminho, e para depois a gestão não saber se ele se tratou ou não, etc. De forma que é um sistema em que o caso é aberto na unidade básica de saúde ou na maternidade, ou seja, onde for que ele venha a ser diagnosticado, e ele é encerrado quando o tratamento se conclui com a penicilina benzatina. E isso pode se dar tanto no setor público como no setor privado, portanto é um sistema que permite a participação de todas as esferas da área da saúde, tanto no nível federal, como no estadual, como no municipal, como no setor privado. De maneira que o paciente pode ter sido diagnosticado numa unidade básica de saúde, se o caso for concluído no setor privado, o setor privado também pode encerrar o caso. E eu diria assim, são 3 exemplos, 4, né, porque a da dengue e a microcefalia foram desdobramentos sempre da questão da arbovirose, mas que, para mim, mostram uma pequena amostra, né, do que a saúde digital pode fazer em termos de dar alcance a dados que até então, muitas vezes, são de interesse apenas dos especialistas, tanto permitindo que as comunidades possam participar
as pessoas individualmente possam participar, como também permitindo que os profissionais de saúde possam interagir com esses dados, abrindo casos, fechando casos, né, permitindo o acompanhamento do paciente no itinerário terapêutico dele, sem perda, ou com riscos pequenos de perda. A primeira pauta que a gente separou hoje seria basicamente para o senhor falar o que seria a saúde digital. Você falou brevemente um pouco agora sobre ela, sobre a importância dela todos esses projetos que o senhor teve com a Laís, e também falar por que esse tema, que seria a saúde digital, ele está sendo cada vez mais ganhando relevância, justamente pela... Acho que a pandemia também trouxe mais conhecimento para com ela. Vamos primeiro para um pouco um conceito, né? Sim, sim. A saúde digital, ela é uma integração de tecnologias, né? Por exemplo, eu ilustrei com algumas coisas que nós fizemos, muito na esfera da saúde pública, que é a área com a qual eu dialogo mais, porque sou epidemiologista, tive na gestão, portanto, é a área que eu enxergo mais e que eu tenho colaborado com o Laís na área da saúde pública, principalmente nessas doenças, mas além disso em outras coisas. Mas a saúde digital, ela permite também enfoques clínicos, né? Por exemplo, prontuário eletrônico, que é uma ferramenta intercambiável entre profissionais de saúde que podem estar na atenção básica ou na atenção especializada, abrem o mesmo prontuário. Ela permite, por exemplo, a transferência, a migração de exames complementares que são importantes para o diagnóstico do paciente através da plataforma do prontuário eletrônico, né? Ela permite que um exame seja feito num lugar e seja laudado no outro, porque você tem sistemas de telemedicina que permitem isso hoje. Permite consultas à distância, né? Até cirurgias à distância hoje já estão sendo feitas por aí, né? Portanto, é um novo universo, né, de integração de tecnologias que dá alcance tanto às coisas que tocam a saúde pública como às coisas que tocam a clínica, né? Então é como se a saúde, o setor saúde, através da saúde digital, estivesse ganhando uma espécie de nova abrangência, né? Onde tudo que já existia continua existindo, mas num nível de alcance que é incomparavelmente mais abrangente, né? Tá evoluindo, digamos assim. Isso. Nós temos novos patamares. Exatamente. A partir disso, eu queria saber quais são os principais desafios enfrentados na implementação de tecnologias digitais voltados aos serviços de saúde. Então desafios, como é algo que está dando seus primeiros passos, né? Muita gente que trabalha na saúde nem sequer se deu conta ainda da existência da saúde digital nessa magnitude. Primeiro existe uma questão cultural, né? Muita gente se habituou a fazer o seu trabalho dentro de um certo contexto e resiste a mudar, né? O que até certo ponto é normal, mas isso funciona como um limitador, né? Basta ver a dificuldade muitas vezes que muitos profissionais têm de saúde sequer de notificar uma doença de notificação compulsória no sistema de informação, que diria uma coisa muito elementar, mas que já toca essa questão da saúde digital, né? Então, primeiro eu diria que há uma resistência, uma dificuldade, um desafio na área cultural, no sentido de que aqueles que hoje estão enxergando a importância disso sensibilizem os outros profissionais para que eles possam também aderir, né? Então não é uma luta de um contra o outro, é mais uma atualização de uma nova maneira de trabalhar. Primeiro isso. Depois, há também a questão da infraestrutura. Por exemplo, vamos pensar aí no que são as nossas unidades básicas de saúde. Hoje a maioria delas tem internet, mas nem todas. O Brasil é um país continental, né? De maneira que muitos serviços ainda não têm a internet que deveriam ter, na qualidade que deveria ter, né? Muitas vezes o paciente, ele próprio não joga o jogo da saúde digital, informando, preenchendo os formulários eletrônicos que ele poderia preencher, ajudando a unidade ou a vigilância a acompanhar o caso dele, também por uma questão cultural, mas também talvez por limitações de equipamentos, né? De forma que, por exemplo, durante a pandemia, houve um grande prejuízo para os escolares das escolas públicas, os estudantes, porque em muitos lugares a escola ficou reduzida ao uso do celular, só que nas famílias mais pobres
às vezes só tem um celular, que é o do pai ou da mãe, de maneira que o menino não podia estar usando o tempo todo para estudar. Então, tem um problema de infraestrutura, ou seja, a disponibilidade universal da internet, que isso eu diria que está avançando muito, mas ainda não foi totalmente resolvido. E tem também um problema da estrutura, da infraestrutura, daquela que está ao alcance do poder aquisitivo das pessoas. E o Brasil ainda é um país muito desigual e, portanto, isso cria problemas, né? Então, eu diria, basicamente, que os desafios tocam, portanto, a resolver questões culturais, tanto para os profissionais de saúde como para os usuários, e resolver questões estruturais, para que esse acesso à internet se torne realmente universal. Eu diria que ele já é quase universal, né? O Brasil avançou muito nisso, mas ainda tem muita gente que está fora dessa dinâmica. O próximo ponto que a gente ia trazer era justamente essa questão de desigualdade também, continuando nessa questão de desafios, porque querendo ou não, grande parte da população, como o senhor relatou, não tem acesso à internet, tecnologias, então essa parcela ficaria, querendo ou não, de fora dessa parte da saúde digital. Então, seria basicamente uma pergunta no sentido de o que poderia tentar ser feito para que essa parcela também fosse incluída? Isso. Se existe algum tipo de política, alguma coisa desenvolvida atualmente? Então, vamos aprofundar essa questão dos desafios, né? Portanto, um pouco a continuação da pergunta anterior. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos profissionais de saúde que não aderem tão facilmente à saúde digital, né? Então, por exemplo, treinamentos seriam importantes ser feitos, né? Sim. De forma que isso daria a eles maior proximidade com a tecnologia, né? Muitas vezes maior conforto no uso daquela tecnologia, maior confiança. Ou seja, muita gente tem medo que os seus dados sejam roubados, né? Então, maior tranquilidade no uso, né? Se a gente pensar nos usuários, acho que, por exemplo, elementos como a manutenção da intermediação humana para a produção desses dados, para que aquele idoso que não tem hábito de usar, nem tem equipamento para preencher um formulário eletrônico, não seja obrigado a preencher um formulário eletrônico, ele não vai conseguir, né? Isso às vezes acaba excluindo mais do que incluindo, né? Acaba que a ferramenta digital, que tem um poder de inclusão muito grande, vai ter também um efeito colateral de excluir muita gente que não vai se adaptar, e que a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, manter uma interface humana, uma intermediação humana para os diversos sistemas, né? Hoje, por exemplo, você tem esses sistemas de DIS que você não tem mais interface humana nenhuma. E para certas pessoas isso é crítico, né? Muita gente não consegue mais se virar sem isso, né? Então, eu diria que treinamento, intermediação humana, né? Cocriação, ou seja, no caso dos profissionais de saúde, participarem também da criação desses instrumentos. Diria que eu sou um dos tais, né? Porque sou médico e tenho colaborado lá exatamente na criação de sistemas, mas a capacidade de criar soluções que podem ser intermediadas pela saúde digital está aí difusa em toda parte, muita gente poderia colaborar. Pronto, você falou sobre a questão dos dados, né? Que algumas pessoas têm medo de vazamento de dados. E aí vem a seguinte pergunta: como garantir que questões éticas, como a privacidade dos pacientes e a segurança das informações, sejam respeitadas? Pois então essa é uma questão importante. Vamos pensar nos dados pessoais, como eu disse, por isso muita gente tem medo de baixar um programa novo, etc. Mas vamos pensar, por exemplo, no contexto dos hospitais, que tem informações críticas sobre os pacientes, né? Então, um esforço no sentido de garantir a segurança desses dados é fundamental, né? Portanto, isso tem avançado muito, né? Vamos pensar no paralelo aí da automatização bancária, o quanto realmente tem avançado muito nisso, quanto era mais frequente no passado a invasão de contas, essas coisas todas, que continuam acontecendo, mas muito menos do que as pessoas hoje usam de maneira tranquila os aplicativos bancários, né? Então, um cuidado em relação a sistemas de segurança que possam garantir que aquela informação não vai ser perdida são fundamentais, né? Outra coisa são os sistemas de proteção
do próprio usuário, que login e senha, né, essas coisas, esses filtros que podem dar ao usuário a segurança de que ele está navegando num sistema que é seguro, né? Então, eu acho que todas essas questões, que são questões éticas, né, porque perder um banco de dados no hospital tem implicações éticas, porque muita gente que não deveria saber da situação de saúde dos pacientes vai ter acesso, quem sabe faça chantagem, né? Quer dizer, a gente está num mundo assim hoje, né? Antes fosse só elucubração, mas a realidade é essa hoje. Os dados vazam, depois você tem aí um uso criminoso desses dados, né? Então, eu acho que essa proteção dos dados, que hoje é cada vez mais uma realidade, ela contribui para que as pessoas possam usar a saúde digital de maneira bem tranquila, né? Voltando um pouquinho também para a pandemia. Sim. Querendo ou não, ela acelerou bastante o processo de popularização da saúde digital. Uhum. Então, seria basicamente saber como a pandemia, naquele sentido de males que vem para o bem, ela ajudou a popularizar a saúde digital, a importância que a pandemia teve para a saúde digital. Sim. Bom, eu acho que a pandemia ela acelerou coisas que estavam já em andamento. Sim. Muito da base tecnológica que a pandemia pôde utilizar estava pronta, mas pouca gente usava. Vamos pegar o exemplo das plataformas de reunião digital, aí, que estavam todas elas prontas, mas não havia o hábito. As pessoas não usavam simplesmente. E a partir da pandemia, quer dizer, durante a pandemia era praticamente a única maneira de você se reunir para planejar ações e tudo contra a própria pandemia, era fazer as reuniões virtuais. Portanto, na pandemia era só o que se fazia, substituiu totalmente as reuniões presenciais, e atualmente as reuniões presenciais voltaram, mas com um uso muito forte ainda das ferramentas de reunião virtual. Para dar um exemplo, né? Para além disso, toda essa parte da disponibilização dos diagnósticos de Covid, que também teve que se acelerar para que as pessoas pudessem saber a tempo e a hora se aqueles sintomas respiratórios eram ou não Covid, para que as pessoas pudessem se isolar dos seus parentes, etc. Portanto, houve uma velocidade muito grande também aí nessa parte da devolução pela internet de resultados de exames que já existia, novamente, já existia também, mas não na magnitude que ganhou com a pandemia, né? Vou destacar outra coisa que, e o Laís saiu na frente nisso também, foi na possibilidade de emitir a conclusão da vacinação, o certificado de vacinação completa. Portanto, o Laís, com o RN mais vacina, avançou muito nisso, e portanto, um exemplo de saúde digital relacionado com a Covid. Portanto, aquilo teve a abrangência internacional até, porque as pessoas viajavam e podiam mostrar o seu certificado de vacinação no exterior, com o QR Code que mostrava que aquilo era legítimo, né, real, de forma que a pandemia ela quebrou muitos paradigmas da velha maneira de trabalhar e impôs, por força da pandemia, uma nova lógica. E essa lógica, na verdade, ela veio para ficar. Ela estava praticamente pronta para eclodir e a pandemia ajudou a eclodir. Por meio da necessidade quebrou a resistência, né? Que tinha... Exatamente, porque você fazia isso, então não tinha alternativa. Agora falando também um pouquinho mais dessa saúde digital, né, e a acessibilidade dela, sabemos que muitos idosos têm dificuldades com novas tecnologias. Como superar esses obstáculos e tornar a saúde digital mais acessível para esse grupo? Então, aí está um grupo que precisa ser olhado com... Primeiro a gente tem que constatar isso, reconhecer que isso existe, né, para poder tomar as medidas adequadas. Esse é um grupo no qual alguns idosos vão aderir à saúde digital e outros não vão.
Para vocês terem uma ideia, os idosos são o contingente da população brasileira onde mais há pessoas que não sabem ler, porque eles são ainda os herdeiros daquele Brasil do passado, ainda mais desigual do que o atual. Então, muitos idosos sequer sabem ler, que dirá para imaginar que eles vão aderir de forma completa à saúde digital, né? Então, por isso é que é importante, voltando a frisar uma coisa que eu tinha já colocado, a importância da permanência da intermediação humana. É importante, por exemplo, que diante de uma necessidade relacionada com a saúde digital, o idoso possa, vamos pensar no contexto da atenção primária, das unidades básicas de saúde, possa ser ajudado pelo agente comunitário de saúde a cumprir com aquela tarefa que ele tem de notificar alguma coisa, de responder alguma coisa, né? Então, a idade ela funciona realmente como um dificultador, não para todos. Tem alguns que são mais hábeis, mais capazes, tomam mais iniciativa, mas muitos não se pode imaginar que a pessoa, nas últimas décadas de vida, vá superar todos aqueles obstáculos que teve ao longo da sua vida e que a tornam, por exemplo, incapaz até de ler um texto, né? Uhum. E a saúde digital ela é um pré-requisito. Você precisa realmente entender o que você está lendo, ter agilidade nisso, entender os conceitos que estão colocados ali. Não é tarefa simples, né? Muitas vezes. Ela é um facilitador, mas ela exige um preparo mínimo, do ponto de vista cultural, intelectual, etc., que muitas vezes, infelizmente, os nossos idosos não tiveram, por força das injustiças sociais que pegaram neles muito mais forte do que nas gerações atuais, né? Dando continuidade a essa questão de resistência, agora não na parte da população, mas sim na parte dos profissionais, uhum. Não, na parte dos profissionais, dos médicos, digamos assim, por dizer. Ainda se tem uma certa resistência nessa questão de saúde digital, muitas vezes é por não conhecer direito, não ter confiabilidade total no segmento. Na visão do senhor, como médico também, o que o senhor acha que poderia ser feito para facilitar essa entrada da saúde digital de forma mais, como eu posso falar, mais suave, digamos assim, para a parte dos profissionais? Veja só, muitos profissionais, eu diria que hoje a maioria dos profissionais, de uma forma ou de outra, já está conectado à saúde digital. Por exemplo, hoje é muito comum que, mesmo nas unidades básicas de saúde, você tenha prontuário eletrônico. Sim. E a maioria dos médicos que entraram em contato com o prontuário eletrônico acham excelente. Portanto, eles consideram que é um ganho. No setor privado também, todos têm os seus próprios sistemas de monitoramento das consultas, de maneira que, num certo nível, todo mundo, para os profissionais, todo mundo está conectado a isso. Mas existe diria assim, uma rotina, uma inércia, né, de coisas que poderiam talvez ser feitas de outra maneira e ainda continuam sendo feitas da maneira tradicional, né? Por isso aqui eu acho que as novas ferramentas é preciso que se perca tempo, realmente perca no bom sentido, né? Se invista tempo realmente no sentido de treinar as pessoas para o uso, né? De permitir às pessoas que aquilo é uma solução amigável, né? E não uma coisa não dificultador. Porque antes do prontuário eletrônico, parecia mais fácil você tomar nota no prontuário físico, né? Quando você tem o prontuário eletrônico, você vê que é melhor do que o prontuário, mas você precisa fazer um salto, né? Precisa aceitar, experimentar a nova tecnologia, né? Então, eu diria que o treinar, explicar, eu acho que isso é o momento atual, é um momento geracional, porque provavelmente nos anos que vêm isso vai se tornar uma coisa habitual, né? Como a minha geração ainda teve que aprender os programas elementares do uso do computador, Word, Excel, etc. Ao passo que eu diria, a geração de vocês quase que nasceu sabendo, porque vocês aprendem pelo uso, né? Você não precisa fazer um curso de Word como eu fiz, porque vocês vão aprender o Word mexendo no Word. Então, mas talvez no uso de muitas ferramentas digitais, a geração de profissionais de saúde hoje esteja muito mais parecida com aquela minha primeira iniciação com o computador
há décadas atrás do que com a geração de vocês para o uso das ferramentas digitais comuns, né? Então, acho que é isso. E volto a dizer, acho que é importante que os profissionais, eles entendam que eles também podem contribuir na criação das ferramentas, das soluções. Então, essa também é uma boa maneira de você trazer as pessoas para uma familiaridade, para que aquilo não fique parecendo uma espécie de coisa inalcançável, incompreensível, né? Mágica até, mas que é uma coisa que você mesmo pode participar elaborando soluções. Então, essa ideia da cocriação é interessante, né? De envolver os profissionais na solução de problemas que eles enfrentam, do ponto de vista da saúde, da dinâmica dos pacientes, etc. Agora, para finalizar, falando um pouco sobre as projeções futuras, né, a respeito da saúde digital, quais são as tendências mais promissoras que você enxerga para a saúde digital nos próximos anos? Essa é uma pergunta que, normalmente, quando a gente tenta imaginar, a gente está sempre pensando abaixo do que vai acontecer, porque as coisas são tão impressionantes. Por exemplo, hoje a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial, né? Portanto, vocês imaginem em que a inteligência artificial vai poder contribuir para dar alcance à própria saúde digital, né? Do ponto de vista de diagnósticos que passam despercebido ao olho humano. Por exemplo, na radiologia já se identificou que a IA tem capacidade de diagnosticar coisas que os especialistas não veem. Por exemplo, câncer de mama, a IA enxerga e o especialista não enxergou, né? No ponto de vista do monitoramento de sistemas de informação e saúde para identificar anomalias, né? Por exemplo, o fato de que alguma doença pode estar acontecendo num nível mais frequente em alguma região do Brasil do que em outra e disparar alertas. Monitoramento de epidemias, né? Por exemplo, a epidemia de microcefalia, o diagnóstico dela foi feito de maneira precoce porque uma médica em Pernambuco estava trabalhando em 3 serviços, todos os 3 tinham pacientes internados. Mas se isso não tivesse acontecido, o diagnóstico da epidemia, ou seja, a percepção de que alguma coisa errada estava acontecendo, teria demorado muito mais, né? Ao passo que talvez a inteligência artificial consiga monitorar de uma maneira muito mais eficiente aquilo que para nós ainda é um pouco um artesanato, né? A outra coisa é a capacidade de você, hoje, até fazer cirurgias à distância, né? E é nisso, por exemplo, os chineses estão muito avançados. Recentemente eu li um artigo que justamente informava de uma cirurgia complexa que tinha sido feita por um profissional que à distância, né? E, por exemplo, a China acabou de inaugurar um hospital que não tem profissionais de saúde. É só inteligência artificial. Claro que deve ter profissionais de saúde, né? Fazendo a intermediação, a facilitação, mas fez um piloto para testar essas possibilidades. Então, muita coisa vem aí em termos de... né? E é difícil prever. O que a gente pode dizer é que o que vem por aí é muito grande. Mas é difícil a gente poder antecipar coisas que vão depender em grande medida da capacidade de inovação de nós próprios, né? Estava conversando com o professor Ricardo que, por exemplo, hoje o Laís acumulou uma experiência em termos de manejo da sífilis, pelo menos do ponto de vista do entendimento, que poderia dar ao Laís a possibilidade de projetar outros tipos de plano de contingência para a dengue, muito mais eficazes do que esses que resultam a cada 2 anos em, de novo, caso de dengue, né? De forma que, então você imagina que a saúde digital pode ter uma interface com um controle mais efetivo das epidemias por arboviroses, por exemplo, né? Por conta de avanços que foram feitos localmente aqui. Então imagina o que está acontecendo no mundo, né? Só no começo, digamos assim. É isso, né? Estamos nos primeiros passos de alguma coisa que vai mudar totalmente a face da oferta de serviço de saúde.
Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Foi um bate-papo muito interessante, né, sobre a saúde digital. Acredito que tanto nós quanto as pessoas que vão ter a possibilidade de estar visualizando esse vídeo, esse podcast, eles vão estar mais familiarizados com o que vai ser a saúde digital e o que ela pode vir a se tornar realmente. Então, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de vir aqui, ter esse bate-papo com a gente. É muito importante esse contato, até para a gente estar na graduação também, com uma pessoa que já está no mercado há um bom tempo e fazendo vários avanços, ajudando também nessa área. Então, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigada.